Prezados irmãos, bom dia a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de maio de 2020, quero louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um dos irmãos. Vamos chegando, tenho certeza que essa é uma manhã de bênção para minha e para a sua vida. Nós estamos gratos a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que Ele nos dá de nessa manhã, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. E o nosso desejo é que cada um dos irmãos sintam abençoados por Deus. E desde já quero dar um abraço aqui a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que estão chegando, para juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial, né? Dia 10 de maio, segundo domingo do mês de maio, é também considerado o Dia das Mães, né? Então, antes de tudo aqui, eu quero dar o meu abraço, quero aqui fazer aqui a minha homenagem a todas as mamães, especialmente a minha, a irmã Nilza de Moraes Santos. O meu beijo, meu abraço, meu carinho à minha mãe. Quero louvar o Senhor pela vida dela. Se eu estou aqui, primeiramente a Deus, mas também a ela. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida e por tudo que a minha mãe tem feito por mim até hoje. O mais importante de tudo, minha mãe ela tem me ensinado o caminho do Senhor, o caminho da verdade, e instruído eu à luz da palavra do nosso Deus, me educado. E essa é a maior herança que uma mãe pode deixar a um filho. E eu quero louvar o Senhor pela vida da minha mãe. E eu quero estender aqui os parabéns também a todas as mamães. Parabéns, mamães. Deus abençoe a cada uma das senhoras, né? Temos as mães mais experientes, as mais novinhas, aquelas que ainda estão no processo, né? Deus abençoe a cada uma de vocês. E tenho certeza que vai ser um dia de bênção a cada um dos irmãos. E hoje é um dia, assim, é um tanto quanto difícil falar, não é verdade? Geralmente é difícil para aqueles que perderam as suas mães. A gente sabe que é uma dor muito grande, né? Perder a mãe. Mas também é difícil para aqueles que têm as mães e não vai poder, né, almoçar, passar o dia com as mães devido a essa pandemia. Mas não deixa de, né, ligar para sua mãe, não deixa de fazer uma videochamada para sua mãe. Também, olha, não posso deixar aqui de agradecer, de louvar o Senhor pela minha sogra, irmã Cida, que me trata como filho, e eu também tenho um carinho muito grande a ela. Então não posso deixar de agradecer e de louvar ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos gratos ao Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Alessandro, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, e igreja sob a presidência do nosso pastor José Honório dos Santos. E a nossa superintendência está a cargo do nosso querido pastor Valdemar Brito Oliveira. Nosso pastor Valdemar, que já está mandando um forte abraço aos irmãos. Sintam-se abraçados. Irmã Ana Maria, parabéns pelo seu dia. Deus te abençoe, irmã Ana, uma pessoa, temos um carinho, um apreço muito grande pela irmã Ana, professora da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Escola Teológica. Deus abençoe. Eu quero também mandar um forte abraço a um professor também que eu tenho um carinho, uma estima muito grande por ele, o Felipinho, né? Conhecido como Felipinho da Dani.
Deus abençoe, Felipinho, forte abraço a você, um beijo na Cecília, né? Olha, um beijo para Dani, para o baby novo que está a caminho, parabéns Dani, Deus abençoe vocês, é um casal ao qual temos uma estima muito grande, pastor Neviton, Deus abençoe pastor, que alegria tê-lo aqui conosco, irmã Vilma, os demais irmãos que estão entrando, a Thalita, como já vimos aqui, Deus abençoe a cada um dos irmãos e que esse dia seja um dia de bênção para a vida de cada um de vocês, seja um dia de vitória. Meu abraço também ao nosso pastor presidente, pastor José Honório. E se estamos aqui, obviamente, é pela bondade e a misericórdia do Senhor, mas também em submissão e obediência ao nosso querido pastor presidente, pastor José Honório, que é um grande incentivador da Escola Bíblica Dominical. E eu também não posso deixar aqui de dar um beijo, um abraço na minha amada esposa Daniela Marques, está do outro lado, vai me ajudando, me orientando para que os irmãos recebam aí uma escola dominical de qualidade, e assim vamos juntos trabalhando. Irmã Jacilene, Deus abençoe. Nós também depois queremos falar um pouco sobre o trabalho maravilhoso que as nossas irmãs fizeram, né? A live do círculo de oração, que foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Então, mais uma vez, queridas mamães, nosso abraço, nossos parabéns, e a todos os filhos, né? Cujas mamães estão vivas, desfrutando de saúde e vida, aquelas também que mesmo não estão com saúde e vida, mas se você tem condições, não estão com saúde, melhor dizendo, mas se você tem condições, mande um abraço, faça uma ligação, né? Mande um recado, fale com ela, dentro da medida do possível. Isso é muito importante, isso é muito valioso, né? Então, Deus abençoe a cada uma das nossas mamães, mais uma vez os parabéns. Mas eu quero também fazer menção aqui, antes de nós começarmos a nossa aula, fazer menções aqui dos nossos aniversariantes. Eu não posso deixar de mandar um abraço ao pastor Benedito Valquiles. Pastor Benedito também é um professor da nossa Escola Bíblica Dominical, fez aniversário essa semana. Pastor Benedito, forte abraço ao senhor, à sua digníssima esposa, irmã Sandra Pastor. Deus abençoe de uma forma maravilhosa a vida de vocês. Quero também mandar um abraço ao meu amigo Daniel Gaspar. Daniel também fez aniversário. Daniel nos ajuda muito, né, na parte também de recursos aqui, me cedeu um pedestal, um microfone para gravar a Escola Bíblica Dominical aos irmãos. Meu amigo Daniel, parabéns, Deus abençoe você e que Deus continue dando graça e sabedoria a você e suprindo as suas necessidades. E tem, irmãos, também um rapaz que eu não posso deixar de dar os parabéns. É o meu querido e amado sobrinho Cauã, né, o querido Cacá. Parabéns, Cacá, Deus abençoe você, que você cresça em graça, em sabedoria. Que o Senhor Jesus continue abençoando meu irmão Júlio, minha cunhada Paula, que sirvam de instrumento para que eles cresçam no temor da palavra do Senhor, para que ele cresça no temor da palavra do Senhor e da obediência. Meus irmãos, também quero fazer menção aqui às nossas lives. Quero louvar o Senhor pela vida dos nossos pastores, nossos presbíteros, dirigentes de congregação, aqueles que não estão fazendo live, mas estão sendo um canal de bênção para a vida dos irmãos, no sentido de divulgar, de promover, de mandar o link aos irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Louvo ao Senhor pela vida do pastor Freitas, Alessandro Freitas, irmã Tati, congregação ali do Monte Serrate, que todo sábado fazem uma live abençoada, com louvor, com oração, com palavras, e a gente vê Deus usando, né, todos ali, mas especialmente as mulheres ali estão sendo um canal de bênção. E vai meu abraço às irmãs ali também do Monte Serrate. Eu quero louvar o Senhor também pela vida do nosso querido pastor Miro. Deus abençoe pastor Miro, irmã Aliete, os irmãos ali da Vila São João,
que também tem feito um trabalho maravilhoso de louvor, de mensagem, de pregação da palavra do nosso Deus. Irmã Luana, Deus abençoe a sua vida. Quero louvar o Senhor também pela vida do nosso querido presbítero Marcelo Aderaldo, Marcelinho, irmã Luciana, nossos irmãos ali do Parque das Hortênsias. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, viu? Vocês estão sendo um canal de bênção para a vida de muita gente. E eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês, nosso irmão Merival, sua esposa, Efrânio, presbítero Efrânio, sua esposa, e olha, os demais irmãos ali, né, os músicos, todos ali sintam-se abraçados. Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos. Também quero louvar o Senhor pela vida do nosso irmão Odair. Irmão Odair, Deus abençoe você, a sua esposa, né, nossos irmãos ali do Fazenda São Pedro. Ontem também, no finzinho da tarde, nossos irmãos também fizeram uma live. A cada 15 dias eles fazem uma live também, usando ali a estrutura da nossa igreja sede. Isso tem sido bênção para a vida de muita gente. Muitas pessoas têm sido edificadas pela vida de vocês. Nosso irmão Jorge, presbítero Jorge também. Próxima sexta-feira, né? Será o presbítero Jorge, a congregação ali do Terra Brasílis. Deus abençoe, amados irmãos do Terra Brasílis, Jorge, irmã Kelly, sintam-se abraçados. Nosso irmão ali, Joel Vecchiato, sua esposa, irmã Renata, todos os irmãos ali, irmão José Carvalho, presbítero José Carvalho. Que o Senhor abençoe a cada um. Irmã Neuza, grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Também, irmãos, né, não posso deixar de agradecer e de louvar o Senhor pela nossa Secretaria de Missões, presbítero Edinaldo, nossa Missões Semadeb, que tem feito também um trabalho singular. Nossos irmãos têm sido um canal de bênção, irmãos, né? A missão, ela tem abraçado muito essa questão dos cultos online, tem nos ajudado, e eu quero louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos, os demais dirigentes. Deus abençoe. Pastor José Tiburcio, irmã Edileuza, nossos irmãos ali do Vale das Pedras, saudade de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos do Quilombo, pastor Nevito, irmã Neide, Deus abençoe a vida de vocês. Nosso irmão Nelson também, irmã Viviana, irmãos ali do Jardim Europa, eles se acompanham, né? Estão sempre presentes nas escolas bíblicas dominicais nossa aqui. Louvo ao Senhor pela vida de vocês, viu, amados? Deus abençoe vocês de forma especial. Nossos irmãos da igreja sede, né, estão sempre presentes, não é verdade, irmã Janete? Grande abraço. Deus abençoe a professora Janete, que também é um canal de bênção ali na nossa escola bíblica dominical, escola teológica. Aí eu lembro da irmã Elaine também, professora, nossa irmã Viviane Hilário, olha, os demais professores ali, professoras do departamento infantil, professoras dos adolescentes, irmã Deru, irmã Thalita, o nosso querido diácono Fabinho, o nosso querido João Batista, irmã Sandra Mendes. Olha, irmãos, nós temos uma equipe ali em Itupeva de pessoas que fazem a obra do Senhor com muito carinho. E eu devo dizer a vocês, eu tenho muita saudade de vocês. Mas eu tenho certeza que isso vai passar, não é verdade? Tem que passar logo para nós voltarmos a cultuar o nome do Senhor Jesus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe aí, pastor Freitas. O meu abraço aos irmãos. E irmãos, só para nós encerrarmos aqui, já começarmos a nossa lição. Na quinta-feira passada, nossas irmãs do Círculo de Oração fizeram um trabalho, irmãos, maravilhoso. Fizeram uma live. As irmãs estavam cheias da graça, do Espírito Santo de Deus. Irmã Jacilene, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Nilza, nossa coordenadora geral. Irmã Jacilene, líder do Círculo de Oração. Irmã Neuza também, Deus abençoe a irmã Neuza, que tem sido, olha, essas irmãs, essas mulheres têm sido bênção no reino de Deus. Enquanto nós estamos trabalhando, essas irmãs estão ali orando, intercedendo. Nosso abraço vai a todas as irmãs que estavam ali. Irmã Regina, receba o nosso abraço, irmã Regina. Transmita um abraço também
ao nosso querido irmão Daniel, a toda a família. Deus abençoe as nossas irmãs. E olha, irmãos, quinta-feira tem mais. Depois, ao longo da semana, nós vamos passar o horário certinho que vai ser o círculo de oração online, que está tendo uma abrangência muito boa. Aliás, os cultos online têm sido, irmãos, assim, tem alcançado muita gente. E a gente louva ao Senhor por isso. Da mesma forma, a Escola Bíblica Dominical também tem alcançado muitas vidas. Muitas pessoas têm sido alcançadas pela mensagem pregada online, pela escola dominical, e a gente louva o Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Vamos então para a nossa lição. Nossa lição hoje, lição de número 6, olha, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. Nossa lição, o textuário, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, textuário Efésios capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2 e o versículo 11. Nossa verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então nós vamos falar aqui, nessa manhã, vamos falar de algo muito importante, qual era a condição dos gentios sem Deus, mas também vamos falar de um fator fundamental, que é aliança, pacto, Nós bem sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Muitas pessoas lembram sempre disso, traz sempre essa memória que Deus é um Deus de promessa, e de fato Ele é. Ele é um Deus de promessa, Ele é poderoso para cumprir as promessas, mas lembre-se também, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. E quando a gente fala em pacto, quando a gente fala em aliança, nós estamos falando de compromisso, propósito, fidelidade. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a promessa, mas elas não estão tão preocupadas com o pacto, com a aliança que um dia foi feita com o Senhor. Então isso é importante nós refletirmos sobre isso. Nossa leitura bíblica, pegue a sua Bíblia aí e vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em 2 livros, 2 cartas do apóstolo Paulo. Primeiro em Efésios, o capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2 da carta aos Efésios, e hoje nós vamos ler 2 versículos, que é os versículos 11 e 12, Efésios, o capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois nós vamos para Romanos, o capítulo 4, versículos 12 ao 14. Então quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois vamos a Romanos, o capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós vamos para Romanos, o capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 12 ao 14. Então, volte aí na sua Bíblia, Volte aí, depois de Atos dos Apóstolos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 4, os versículos 12 ao 14, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade,
mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então, olha só, irmãos, né? Nós estamos no segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e aí então nós já estamos vendo que, né, o teor aqui ele já vai falando. A aula passada, por exemplo, né, o apóstolo Paulo deixou muito bem claro a nós qual era o estado, né, do homem sem Deus, do homem sem Jesus, sem a esperança de salvação, né? Nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Foi uma aula que mostrou a nossa condição também. E ele vem hoje na sequência, mas hoje aqui ele já vai tratar de uma questão, que é a questão aqui da condição dos gentios sem Deus e a questão da aliança, do pacto. Então o objetivo dessa lição hoje, né, é justamente esclarecer que de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. O texto bíblico ele já trouxe aqui algumas informações importantes, os quais durante a aula nós vamos estar meditando, né? Essa é uma lição que ela nos leva a conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, qual o sentido disso na antiga aliança e a nova aliança, como isso é apresentado, o que é que Paulo vai dizer acerca disso, né? É uma lição também que ela vai explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e também, né, um dos objetivos é levar a afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Ou seja, então a gente vê que aí o grande e imensurável amor de Deus, né, a todo aquele que o aceita como Salvador, a todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, passam a ser participantes dessas bênçãos espirituais, os quais nós já estudamos, né, nas lições anteriores. Então, olha só, irmãos, em relação aos gentios, né, nós sabemos que eles não tinham partes com a promessa, né, não tinham partes com a promessa de Abraão, e por isso eles não eram herdeiros da promessa. E aí, então, nesse sentido, é que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai mostrar a condição da posição gentílica, como que eles estavam diante dessa situação, não é verdade? Primeiro, eles eram incircuncisos, e aí a condição deles eram as piores possíveis. Por quê? Sem a circuncisão, ou seja, eles não tinham pacto, né? Aquele pacto feito lá atrás, que vai aparecer em Gênesis com Abraão, ou seja, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, eles não viviam naquele ambiente, né, ali da promessa de Deus e assim por diante, longes da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Então, uma situação extremamente precária. Mas, olha só, para nós hoje, qual lição a gente tira disso hoje? A lição hoje que nós podemos tirar disso hoje, é a real situação do ser humano, o pecador, sem Deus, sem Jesus, separados da promessa de Deus, sem esperança, não é verdade? E a esperança aqui, a principal esperança, a esperança de vida eterna. Então veja, um pecador sem esperança de vida eterna, irmãos, né? Olha só, é uma condição extremamente precária, né? Você não ter esperança de vida eterna, de que vale você passar por essa vida, né? Se você não tem uma esperança futura, de você, como diz aquele louvor que a gente canta da harpa cristã, que é muito conhecido, né? Porque ele vive, né? Posso crer no amanhã. Isso, ou seja, né? Isso é um louvor que ele mostra o quê? Que nós temos esperança, temos paz para com Deus, né? E a mensagem da salvação, a salvação bendita e gloriosa em Cristo Jesus,
ela nos traz exatamente isso, esperança de vida eterna. A palavra do Senhor também nos diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Vida eterna. Então, olha só, é uma promessa de vida eterna. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, tudo isso que nós falamos, essa condição dos gentios, é exatamente o perfil também do pecador, do ser humano sem Deus, e o quanto ele carece da misericórdia divina. Então, nós já vimos aqui, né, e nessa nossa introdução, vale a pena nós ressaltarmos então as 5 formas de privação em que os gentios estavam enquadrados: sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. E então o primeiro tópico ele vai justamente tratar a questão da incircuncisão. Então olha só, na era antes de Cristo, né, além de mortos espiritualmente, os gentios eles eram desprezados pelos judeus. E a gente sabe que isso, quando você vai olhar em Atos dos Apóstolos e outras passagens, você vai ver que o embate é muito grande, né? Essa questão de gentios e judeus é um embate muito grande. Então eles eram desprezados e identificados como incircuncisos. Qual é o conceito então da circuncisão? A circuncisão, muito importante nós entendemos que ela tratava-se de uma remoção cirúrgica, né? Uma remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino, e ele era prescrito, na verdade, na lei como um sinal externo de que pertencia, né, ao povo da aliança com Deus. E aí eu quero até ler aqui com os irmãos algumas referências bíblicas, né, justamente a de Gênesis, Gênesis, o capítulo 17, a palavra do Senhor ela vai nos mostrar muito bem isso. Gênesis, o capítulo 17, versículos 10 ao 11, diz assim, ó: esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todo sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então veja, a circuncisão era um sinal de pacto, era um sinal de aliança. Ou seja, se ela era, né, uma remoção cirúrgica, um corte da pele do prepúcio, do órgão genital masculino, ou seja, esse corte, eu quero até frisar essa palavra, um dos comentaristas fala sobre isso, né? Ou seja, esse corte, ele distinguia, né, a diferença entre o que era separado por Deus e o que não era separado, né? O que tinha uma aliança com Deus e aquele que não tinha uma aliança com Deus. E também os irmãos podem analisar, os irmãos abrirem a Bíblia de vocês aí, também no livro de Êxodo, tá? No livro de Êxodo também, no capítulo 19, Êxodo capítulo 19, são versículos que inclusive estão na nossa leitura diária. Versículos 5 e 6, olha só o que Deus fala ao povo, né? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Então veja, nós estamos falando de pacto com Deus, de propósito, de compromisso. Guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então os irmãos observam, olha só, essa circuncisão aqui, ela apontava para o seguinte, distinguia quem era separado por Deus e quem não era separado. Era uma marca, né? A marca de um povo que era propriedade peculiar do Senhor. Então veja, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. São essas palavras que vocês falará aos filhos de Israel. Então veja, irmãos, era justamente isso.
essa circuncisão, ela distinguia justamente entre o santo separado, né? Vai ter também uma conotação de separado para um propósito, para um objetivo aqui. Então esse procedimento da circuncisão acontecia no 8º dia de vida do nascido, né? Dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. E quem não era circuncidado era tido como incircunciso, né? Portanto, excluído da aliança. Então, ou seja, era uma situação que alguém quando era tido como incircunciso, obviamente lembrava-se que era alguém que não estava no pacto, estava fora do pacto, fora da aliança para com Deus. Isso nos lembra bem quando Davi chega diante de Golias, né? E diante de toda aquela ameaça, ele vai falar assim: quem é este incircunciso? Quem é esse incircunciso que fica aí, não é verdade? Fica aí aterrorizando aí, causando todo esse temor ao povo de Deus. E aí a gente vê que Davi, na unção do Espírito, na graça de Deus, foi lá e derrotou esse incircunciso, ou seja, né, a grosso modo a gente sabe que era alguém que não tinha um pacto, não tinha um compromisso, né, com o nosso Deus. E ela se tornou um sinal também que distinguia os judeus dos demais povos gentios. E qual o significado religioso da circuncisão, né? Ela apontava para a santificação, como eu já li em Êxodo aqui, propriedade peculiar, separado para os propósitos divinos. E a gente sabe muito bem, irmãos, aquelas civilizações antigas, ali, povos ali, os povos ali contemporâneos ali aos hebreus, muitos deles ali tinham práticas pagãs, práticas idólatras, que no meio dos seus rituais tinham muitas práticas sexuais, muitas orgias e muitas coisas assim relacionadas à corrupção, à prostituição. Então olha só, Israel tinha uma marca que distinguia eles dos demais povos, né? Tinha então uma aliança que mostrava que eles eram separados, que eles tinham um propósito, que eles tinham um objetivo, que eles eram propriedade peculiar do Senhor. Então olha só, práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, e a circuncisão simbolizava o quê? A aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então olha só, isso era tão sério que eles também até recusavam, né, comer com os incircuncisos, né, ter uma refeição junto aos circuncisos. Então eles evitavam isso. Então isso mostra justamente uma separação, ou seja, eram separados aí para um objetivo, para um propósito. E a circuncisão do coração, olha só, aí já trazendo essa questão ao Novo Testamento, né? Então até aqui nós estávamos falando ela no contexto do Antigo Testamento, qual era o seu propósito, qual era o seu objetivo. Já no Novo Testamento, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, né? O sinal dos judeus eram apenas físicos e realizado por mãos humanas, né? A boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí, irmãos, por exemplo, né, a gente sabe muito bem que aí havia aqueles judeus ortodoxos, havia aqueles extremamente radicais que estavam querendo fazer com que os gentios se passassem novamente ou passassem pelo processo da circuncisão para fazerem parte da aliança. E aí então Paulo ele é muito enfático. Os irmãos lêem, por exemplo, Gálatas capítulo 6 e versículo 15,
Paulo então vai dizer para eles que o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, e sim a nova criatura em Cristo Jesus. Então agora, olha só, a circuncisão no Antigo Testamento era algo externo, né? Ou seja, era uma prova do sentido externo. No Novo Testamento, irmãos, ou seja, ela tem que ser interna para que o testemunho pelo lado externo, então, venha mostrar, né? Venha deixar de uma forma muito bem clara que nós somos um povo separado, um povo escolhido por Deus, como o apóstolo Pedro disse que nós somos o quê? Nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Os irmãos observam que isso é dito em Êxodo. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, separado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora a circuncisão, na verdade, a verdadeira mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Quando é, irmão, somente externo, dá muita ideia, né? Nos dá conotação, sabe do que? De simplesmente um legalismo, simplesmente uma aparência, uma falsa aparência, né? Só tem aquele perfil, mas na verdade não é. Não é verdade? Como Paulo, inclusive, fala de muitos, né? Quando Paulo faz menção aos falsos mestres, ele vai dizer que eles têm, alguns tinham a aparência, né, de piedosos, mas eles negavam a eficácia. E nós estamos vivendo dias hoje, irmãos, onde as pessoas, elas vivem de muita aparência, aparência de santo, aparência de crente, aparência de quem ora, aparência de quem lê a Bíblia, ou seja, só que tudo isso, irmãos, é um puro engano. Tudo isso é um puro engano. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrinha a nossa mente, o nosso pensamento. A palavra do Senhor também vai dizer, numa das exortações de um dos profetas, né, no Antigo Testamento, ele vai dizer o que? Olha, o próprio Jesus também depois veio citar isso. Esse povo me honra com seus lábios, só com seus lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Então olha só, essa verdadeira circuncisão agora tem que ser a nova criatura, regenerado, nascido de novo, ou seja, um coração transformado. E a palavra do Senhor, ela vai dizer isso. A palavra do Senhor vai dizer também, né, tem uma passagem bíblica que mostra que o Senhor iria circuncidar o coração das pessoas, ou seja, mudar o coração das pessoas. Então, a grande ideia aqui, irmãos, não é simplesmente você viver numa fachada, não é simplesmente você viver, por exemplo, um legalismo, né? A tua fé, o teu coração, ou seja, o nascer de novo tem que ser algo de dentro para fora, onde as pessoas vão olhar e vão testificar e ver que você é um nascido de novo, que o seu testemunho, que o seu modo de ser, ou seja, todo o seu testemunho vai testificar que você nasceu de novo, a nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo em Gálatas, ele vai dizer muito sério isso aqui. Ele vai dizer que sabe quem pertence agora a Deus? Aquele que é nascido de novo, aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, elas se passaram e tudo se fez novo, ou seja, é um convite a viver a uma novidade de vida, né? A circuncisão da nova aliança, olha, então isso gerou muita discussão entre os irmãos ali da igreja primitiva, ali no início, né? E Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou ali, olha, intenso debate, né? Culminou em convocação do primeiro concílio da igreja, e então ali eles passaram justamente a tratar e a mostrar isso aos irmãos, aos judeus, né? A mostrar, para que eles entendessem que agora eles não poderiam estar na nova aliança, uma vez que Cristo veio,
deu a sua vida na cruz do Calvário, consumou a obra da salvação, ressuscitou, ou seja, o plano da salvação ele aconteceu na sua íntegra, né? Ou seja, então agora a partir de agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não vamos voltar a viver os velhos rudimentos, né? Ou seja, agora tem que ser algo de dentro para fora. E aí, olha, a lição vai dizer que a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Havia-se então até, né, a conversa, o debate entre alguns judeus que, olha, os salvos, né, aqui parafraseando, salvos então só seria aqueles que fossem circuncidados, né? E Paulo vai dizer, meus irmãos, nada disso, nada disso. A salvação agora é para todo aquele para todo aquele que nele crê, né? Ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E é interessante também a gente analisar a promessa que Deus fez a Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão, irmãos, ela é uma promessa de uma grande abrangência. Quando Deus chama Abraão e fala para ele assim, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoar, vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. Agora presta atenção no final aqui, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mostra o quê? Uma abrangência. Lá na frente, irmãos, vai apontar, sabe para o quê? Para o amor de Cristo, né? João 3,16, um amor o qual envolve toda a humanidade, Deus amando o mundo de uma tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então vamos para aqueles tópicos, né? Os 5 pontos ali que colocavam os judeus numa situação, os gentios, melhor dizendo, numa situação de grande dificuldade. Então veja, naquele tempo, né, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa. Uma vida sem Cristo. Nós bem sabemos que uma vida sem Cristo é uma vida de tristeza, não é verdade? Viver sem Cristo é viver sem esperança. Viver sem Cristo é viver na incerteza. Aliás, o viver sem Cristo é não viver, porque Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo. Então, se tem alguém, né, algum amigo que depois ou agora está assistindo essa live, né, assistindo essa escola bíblica dominical, olha, o Senhor Jesus veio para te dar vida, e sem Jesus não tem vida, né? Viver sem Jesus é um grande desperdício. Então, olha só, uma vida sem Cristo. Então, é descrito então na história passada dos gentios, o apóstolo ele traz essa memória. Eles falam, olha, naquele tempo, ou seja, antes da regeneração, vocês viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica. Ou seja, todo esforço que eles quiserem, talvez tentassem fazer, ou qualquer fonte que eles tentassem buscar, né? A busca da salvação, ou para tentar ser inseridos na promessa messiânica, seria em vão. Por quê? Porque eles estavam buscando aonde? No paganismo, né? Ou seja, batendo numa porta errada, você vai chegar a lugares errados. Um caminho errado vai te levar a um futuro errado, não é verdade? Então, eles então estavam mergulhados no paganismo, ou seja, eles estavam, portanto, sem Deus e separados e longe da promessa messiânica. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e da sua obra. Então eles não tinham exatamente o conhecimento acerca de Deus, acerca da sua obra, acerca da salvação gloriosa e bendita. E aos Hebreus, irmãos, Hebreus no capítulo 8, e os versículos, olha,
versículo 8 a seguir, 8 e 9, o escritor aos Hebreus diz assim, ó, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, olha, não segundo a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não era aquela aliança da circuncisão, tá? No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. E se os irmãos analisarem bem, olha só, em relação à antiga aliança, em relação ao povo que saiu do Egito rumo à terra prometida, é bom nós lembrarmos o seguinte, né? O que aconteceu com aqueles homens que saíram da terra prometida? Irmãos, antes de chegarem à terra prometida, né? Primeiro, a maioria deles foram sepultados, morreram, né? E a gente sabe que a maioria morreram em detrimento ao pecado, à murmuração, à incredulidade. E de todos aqueles homens lá, somente 2 homens chegaram à terra prometida, que foi Josué e Calebe. Aquela nova geração, né? Que na verdade só foram herdar a promessa os filhos, né? A outra geração foi herdar a promessa. Os pais morreram, ficaram todos lá para trás, uns mortos pelas serpentes, outros, né? O próprio fogo da ira do Senhor que se acendeu fez com que muitos deles morressem, né? Mas aí aquela nova geração foram circuncidados, né? Para entrar na terra prometida. Então, ou seja, nós vemos que Deus, né? O pacto, toda aliança com Deus não pode ser violada. Todo pacto com Deus não pode ser quebrado. Separados da comunidade de Israel. No versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios, né? Estavam excluídos, olha, não só do símbolo externo, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir os privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel, né, era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Mas aí, olha só, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, então olha só, tinha uma solução? Tinha. Tem uma solução hoje ao pecador? Claro que tem. A salvação bendita e gloriosa, o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação para aquele que nele crê. Então veja, agora em relação aos judeus, qual era a solução? Eles precisavam saber que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. Aí agora já não era mais ser circuncidado ou incircunciso. A questão agora era uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme Paulo fala em Gálatas. Eles eram alienados aos propósitos, né, aos pactos, separados da comunidade de Israel. Eles desconheciam os pactos os quais Deus havia feito com eles, né? Ou seja, girava em torno das grandes promessas de Deus. Por exemplo, o pacto abraâmico, né? Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com Moisés, o pacto mosaico. Existe também depois o pacto davídico, né? Então, ou seja, Deus foi feito foi fazendo pactos, Deus foi fazendo a aliança, né? A aliança com o seu povo. E isso fez com que o povo cada vez mais estivesse atento aos pactos, aos propósitos de Deus. E para nós isso, irmãos, né? Para nós não ficarmos só dentro de um contexto histórico, é muito bom nós entendermos uma coisa. Nós também temos pactos, temos propósitos com Deus, né? Ou seja, um dia também nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ou seja, e agora essa aliança ela é de dentro para fora. Então a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser,
tem que ser diferente. Uma coisa muito importante, que inclusive até a irmã Janete está fazendo menção aqui, né? O que é que fez com que o povo hebreu perdesse a bênção da terra prometida, né? E isso também, irmãos, né? Esses mesmos pontos, irmã Janete, vai fazer com que muita gente perca a bênção de Deus, perca o céu, a murmuração, a idolatria, a incredulidade, não é verdade? Ou seja, o desejo de voltar ao Egito, né? Chegar a um ponto de alguém se levantar e falar assim, vamos nomear um líder entre nós, para que nós voltemos ao Egito. Olha só, irmãos, querendo voltar. Ou seja, Deus faz pacto, Deus faz aliança para eles, promete uma terra prometida, terra que emana leite e mel, e de repente alguém se levanta no meio do povo, quer nomear um líder para voltar ao Egito. Ou seja, irmãos, hoje na verdade, até existe aqueles que querem, né, levantar um líder, né? Pior de tudo hoje, irmãos, o grande problema hoje, as pessoas estão sendo líderes de si mesmas. As pessoas por si só estão voltando ao Egito. Isso é um problema muito sério, irmãos. Isso é um problema muito sério. Tem muita gente regressando ao Egito, e o regressar ao Egito, às vezes, irmãos, né, começa, às vezes, sabe aonde? Na mente, os pensamentos, as ideias, que lentamente vai afastando a pessoa da promessa, do pacto e da aliança que um dia ela fez com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Jesus venha nos guardar, que essa palavra, irmãos, que essa lição dessa manhã, ela traga uma reflexão para nós, no sentido de nós revermos, né, o nosso pacto, o nosso compromisso, a nossa aliança para com Deus, né? Falando sobre isso, me faz lembrar algo muito importante. Os irmãos, por certo, que convivem comigo sabem, né? A gente sempre tem tido a honra, o privilégio de celebrar alguns casamentos, né? Como, por exemplo, do querido Felipinho aí, que nós celebramos, e outros irmãos aí. Uma coisa que eu costumo sempre fazer, antes de fazer os votos ali do matrimônio, né, com o casal, é de justamente pegar as alianças, né, pôr nas mãos, né? E uma das coisas que eu costumo dizer é o que? Quando eu olho para as alianças, eu vejo que, né, feitas do mais nobre metal, que é o ouro. O ouro também tipifica a pureza. E outra coisa que a gente, quando nós olhamos para a nossa aliança, né, aliança que eu estou falando no sentido físico mesmo, no sentido literal, né, do anel, né, você observa que ela não tem uma emenda. Ou seja, é algo contínuo. Assim deve ser, irmãos. Nós para com Deus. O nosso compromisso, o nosso propósito para com Deus tem que ser contínuo, né? Nós não podemos, olha só, trair a nossa confiança, trair o nosso pacto, né? Romper a nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Né? O Senhor Jesus nos salvou, nos purificou, perdoou os nossos pecados, como nós lemos nas lições anteriores, né? Nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, nos faz participante das bênçãos espirituais, nos tornamos herdeiros de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, olha, participantes de tudo isso, mas tomemos cuidado. Às vezes um pecado nos tira do centro da vontade de Deus. Uma atitude errada nos coloca para fora dos propósitos do Senhor. Então, irmãos, isso é muito sério. Eu falo isso com muito temor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E que essa lição ela nos leve, na verdade, a chegar mais perto de Deus. A chegar mais perto do Senhor. E olha só, longe do Senhor, eles eram sem esperança e sem Deus, no tópico 3, né? Passa a descrever que os gentios eles não tinham esperança, estavam sem Deus e no mundo, desprovido de esperança. Qual é o sentido disso? Olha só, ou seja, a palavra aqui traz a ideia de confiança. A esperança aqui, o sentido da palavra aqui é mais a confiança acerca do futuro. Então olha só, irmãos, quem tem Jesus, quem é fiel a Ele, quem está firmado a Ele, descansa, né? Tenha confiança
de que Ele tem vida eterna para nós. Tenha confiança de que quem tem Jesus passa da morte para a vida. Ou seja, aquele que tem Jesus, aquele que obedece a Jesus, aquele que segue os mandamentos e as pisadas de Jesus, tenha confiança de saber que um dia vai morar com Ele no céu. Ou seja, passa por essa vida aqui, por mais que enfrenta dificuldade, por mais que enfrenta lutas, por mais que enfrenta problemas, descansa na certeza de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a maior confiança que nós, cristãos, devemos ter, né? Então, os gentios, eles não tinham essa confiança, né? A confiança nas promessas divinas. E a gente pode afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Então, irmãos, para piorar a situação, eles tinham na época, como nós temos nos dias de hoje também, né, uma gama de filósofos, ou então outras correntes filosóficas, caminhos alternativos, né, que justamente apontavam para um futuro sem esperança, uma vida sem esperança futura, né? Ou seja, não tinha uma esperança de pós-vida, né? Ou seja, ao passar pela eternidade, muitos asseveravam do seguinte fato: olha, passou para a eternidade, encerrou, acabou, né? Outros ainda se valia do sentido, sabe do que? Olha, viva a vida com intensidade. Olha, faça o que você tiver de fazer dessa vida, sabe? Que você tenha alegria aqui de viver, porque a hora que você morrer, olha, acaba tudo, passa tudo e nunca mais tudo isso vai existir. Olhando assim, dá a impressão que parece ser até bom, não é verdade? Só que tem um porém, irmãos. Só que tem um porém. Um dia, todos nós vamos dar conta diante de Deus. Isso nos lembra aquela parábola de um homem que tinha muitos bens, não é verdade? Tinha muitas condições, e o que ele disse para sua alma? Coma, bebe, olha, vai se fartar de tudo isso aí, você tem recurso para muitos bens. E aí uma voz disse o quê? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, ou seja, é necessário termos uma reflexão acerca da vida eterna. É importante entendermos que um dia, após, né, quando passarmos a eternidade, um dia lá na frente vamos dar conta diante de Deus. O salvo em Cristo Jesus, suas obras vão ser provadas, vão ser passadas pelo fogo, né? Agora o pecador, aquele que deu as costas à mensagem de salvação e do Evangelho, infelizmente, ele vai receber a dura condenação, né? A morte eterna sem Cristo Jesus. Então, olha só, eles não tinham, né, em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Ou seja, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem esperança, o que ela não tem na vida? Está faltando Deus na vida dela. Olha, irmãos, como isso faz sentido para os nossos dias, para esse momento nosso de pandemia, de tanta dificuldade, né? São muitas as pessoas desesperadas, sem paz, sem qualquer esperança. Muitas são as pessoas, né? E olha, ou seja, elas não têm Deus na vida. E nós, irmãos, que temos Deus, nós que temos Jesus, nós que temos um Jesus tão maravilhoso que ele disse para nós assim: olha, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Esse Jesus, ele tem paz para todos aqueles que o buscarem. Ele tem paz para todos aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. E sabe o que é melhor de tudo isso, irmãos? Eu e você temos essa mensagem.
Eu e você temos a esperança que o mundo precisa. Eu e você temos o papel de mostrar ao mundo que a verdadeira paz está em Jesus, o Filho de Deus. Sem Deus no mundo, né? Não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, né? Os gentios eles eram politeístas, né? Idólatras, acreditavam e adoravam muitos deuses. E assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados a Deus, que havia se revelado a Israel. Então, olha só, todo esse paganismo, irmãos, deles mantinham eles escravos. Todo esse paganismo mantinham eles separados de Deus, né? Ou seja, era um quadro caótico, uma situação caótica, né? Entretanto, olha, infelizmente esse quadro foi alterado. Felizmente, melhor dizendo, felizmente esse quadro foi alterado com a intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Né? Então, ou seja, a mensagem da salvação, o plano da salvação, não é verdade? Então, olha só, qual é a condição agora de vida eterna? Qual é a condição de vida eterna agora? Será que é ser circuncidado? Não, não. João 17:3, Jesus vai dizer o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheça, a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Permitir Jesus entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, fazer morada no nosso ser. Não é verdade o que diz em Apocalipse? Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, olha, para nós encerrarmos aqui, no outro tempo éramos o quê? Incircuncisos. Estávamos excluídos da aliança para com Deus, separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa e sem esperança. Um dia eu e você, nós estávamos longe de Deus, essa é a verdade, né? Mas também um dia a magnitude do amor divino, né, circuncidou o nosso coração. Aí um dia a mensagem do Evangelho, irmão, entrou na nossa vida. E olha só, se a circuncisão lá no Antigo Testamento era um processo cirúrgico de cortar, a palavra do Senhor também, que é a espada de dois gumes, ela entrou, ela penetrou no nosso coração. E aí, irmão, o Espírito Santo foi tirando tudo que não presta, tudo que era de ruim, e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E hoje, irmãos, todo aquele espaço, né, já que foi tirado tudo que é velho, o que aconteceu com a nossa vida? Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Agora a glória de Deus habita em nossas vidas. Agora vai acontecer aquilo que Paulo fala, é um tesouro em vaso de barro, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, a glória de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus agora em nossas vidas. Então agora, olha só, no lugar onde havia inveja, havia ciúme, havia, né, pensamentos maus, havia vontade da carne, o que tem que habitar agora na nossa vida? Aquilo que a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor habita em vós abundantemente. Oh, amados, que sejamos cheios do Espírito Santo, mas acima de tudo que sejamos cheios da palavra de Deus. Sabe, que a palavra de Deus vem entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, mudar a nossa maneira de viver a cada vez mais, para estarmos mais distantes do mundo e mais perto de Jesus, né? Para justamente vivermos aquilo que Ele tem separado para nós. E olha só, inclui-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, amados, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos que esteve aqui, né? Irmão Orlando Ferreira, Deus te abençoe, querido.
os demais irmãos que estiveram aqui participando, alunos da escola dominical. Deus abençoe também os nossos queridos jovens, né, que também em Itupeva eles também estudam essa lição bíblica. Deus abençoe os nossos jovens, Deus abençoe os nossos adolescentes, as nossas crianças, né? Irmã Deru, um grande abraço, professora Deru, que Deus abençoe você, o Ney, receba o nosso abraço, nossos adolescentes. E meus irmãos, que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida, viu? Aproveite, olha, se você tiver um tempo a mais, né? Leia um pouco mais a palavra do Senhor, medite um pouco mais. Aqui a gente traz uma visão praticamente panorâmica do assunto, né? O tempo não nos permite nós esticarmos um pouco mais, mas aproveite, vá ler, vai estudar a palavra do Senhor, vai meditar na palavra do Senhor. E se essa aula ela foi uma bênção para a sua vida, compartilhe com outros irmãos, né? Compartilhe com outras pessoas, porque não são minhas essas palavras, é a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que todos nós vamos sendo edificados. Ricardo Vieira, né? Cacá, Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Deus abençoe mesmo os irmãos ali do Jardim Europa. Nelson, um grande abraço, presbítero Nelson, que é o dirigente ali daquela congregação. E olha, irmãos, domingo que vem nós temos um assunto muito bom, um assunto muito importante. A lição de número 7 vai falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, assim, é um assunto muito mais profundo, né? De um conteúdo assim edificante para as nossas vidas. Amém? E eu espero você no próximo domingo. Irmãos, não deixe de estudar a lição, não deixe de ler a lição, de ler a palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar, né? E fica uma pergunta para você: como é que você vai estar quando acabar essa pandemia? Qual que vai ser a sua situação? Pense nisso. Pense nisso. Por que eu falo isso para você? Imagine só aquela pessoa que passou todos esses dias da pandemia, não lê a Bíblia, não ora, não consagra, não medita, não participa da escola dominical. E aí? Você vai perder, né? A gente sabe que acima de tudo é uma necessidade, mas você vai perder esse hábito, né? Então, olha, que nós possamos sair dessa pandemia fortalecidos. Por quê? Em tempo de reclusão, nós estávamos unidos no amor de Cristo, meditando, orando, servindo a Deus, porque a igreja somos nós, somos templo do Espírito Santo de Deus e nós continuamos servindo ao Senhor. Mas aprove a Deus que tudo isso passe, né? E no futuro bem próximo nós possamos estar juntos na igreja, na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, nas devidas classes ali, estudando a palavra do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, eu tenho aqui um compromisso com você, e eu quero que você também tenha esse compromisso, e juntos nós vamos estudando a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar pelos irmãos, desejar a bênção do Senhor a cada um dos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te louvar e te bendizer pela vida de todos os teus servos que aqui assistiram essa aula. Quero te agradecer pela vida das mamães. Quero te agradecer pela vida dos papais. Quero te agradecer e te louvar, Senhor, pela vida dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos idosos, Senhor. Senhor, estenda as suas mãos, guarda o teu servo, guarda a tua serva. Senhor, que esse domingo seja um domingo de alegria. Senhor, tira toda a tristeza, todo o pensamento ruim, todo o pensamento mal. Senhor, repreenda a enfermidade, repreenda a dor, repreenda a angústia, repreenda a tristeza, repreenda a tristeza. Senhor, traga a resposta de oração, mande a providência, Senhor. Encha esse coração de fé e de esperança, Senhor. Abra os olhos espirituais do teu servo, da tua serva, para que ele entenda, Senhor, que nada vai faltar, porque o Senhor é o nosso pastor.
Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu peço a Ti, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, os Teus filhos que dedicaram essa hora, Senhor, ao estudo da palavra. Eu também quero pedir, venha abençoar os professores das nossas crianças, as professoras, os nossos professores dos adolescentes, Senhor, que logo mais também as aulas vão estar disponíveis. Abençoa para que os nossos pequeninos e os nossos adolescentes cresçam em graça e em obediência, Senhor. Abençoe a nossa juventude também, a cada moço, a cada moça. Senhor, cobre a Tua igreja com Teu sangue. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor José Honório. Abençoa a irmã Nilza, a Tânia. Ó, o Espírito de Deus. Abençoa os nossos pastores, nosso superintendente, pastor Valdemar, professora Ana, sua família. Senhor, os nossos dirigentes, suas famílias, a Tua igreja, Senhor, o Teu servo, Senhor, que faz parte de uma outra denominação, nossos missionários, Senhor, abençoa. Jesus, abençoa Teu povo, a cada um que assistiu e que vai assistir essa aula, que ele seja abençoado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente no seu coração, hoje e sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. E olha, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, AD Itupeva Belém, né? Se inscreva lá no nosso canal, o canal da nossa igreja, melhor dizendo, né? Lá vai estar cultos, lá vai estar ministração, ensino da palavra de Deus pelo nosso pastor e assim por diante. Deus abençoe a todos, um feliz Dia das Mães, mais uma vez a todas as mães, e não perca, às 19 horas, um grande culto de louvor e adoração a Deus, né? Lá transmitido pela página oficial da nossa igreja e depois também pelo YouTube. Deus abençoe os nossos irmãos. Divulgue o canal do YouTube, irmãos, da nossa igreja aos demais irmãos. Nós queremos chegar a 1000 e para que chegando a 1000 isso vai nos ajudar muito a nossa igreja a usar o canal do YouTube na pregação do Evangelho, anunciando a mensagem de salvação. Grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.